Bom, pessoal, boa noite. Vamos iniciar nossa aula, então, de hoje, fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esses momentos preciosos que vamos ter aqui juntos nessa sala, aprendendo mais a respeito do teu reino. E hoje vamos aprender a trabalhar no teu reino, a cuidar melhor do reino de Deus relacionado às crianças. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas mentes, para que a gente possa guardar tudo que viermos aprender uns com os outros. Eu te louvo e te agradeço, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu queria começar essa aula publicando aqui uma errata da aula passada. Porque teve um determinado momento que eu mostrei um vídeo de um pai, lendo a Bíblia para criança, para um bebê, né, e ao invés de falar subconsciente, eu falei inconsciente. Não, a palavra certa lá, que cabe lá, é o subconsciente, porque toda a informação que uma criança, que ainda não tem discernimento das coisas, toda a informação que ela guarda é no subconsciente e não no inconsciente, como eu falei. Então, como é para o meu Jesus querido, eu preciso corrigir esse erro, tá? E daí eu trouxe também essa imagem que eu tinha mostrado para vocês, aquela mesa, né, e ela ficou muito pequena, depois eu fui assistir o vídeo para ver, porque nada melhor do que a gente se ver, né, numa gravação, então a gente percebe o quanto a gente errou, né? Um pouquinho é o nervosismo da primeira aula, e então essa é a gravura da mesa, né, que eu tinha mostrado. E também eu pulei esse slide aqui. Na hora ali eu me distraí, eu acho que eu cliquei 2 vezes, não percebi. Então eu não falei sobre a letra U, que é relacionado à urgência no reino de Deus. Então vamos só, discorrer a palavra urgência da letrinha U, né, porque a gente estava falando do alfabeto, né, da alfabetização no reino de Deus, que tudo tem um começo, tudo tem uma organização, né, então a gente usou o alfabeto ali, e a letra U eu pulei. U trata de urgência, no versículo 14, 18 de Mateus, diz, assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, Deus, ele olha com urgência no seguinte sentido, a gente nunca sabe até quando a pessoa vai estar viva. Então, enquanto ela está viva, nós temos que ter a urgência de chegar nela e apresentar o evangelho, né? Então, é em caráter de pressa, de não demorar, né? A gente precisa buscar essa pressa, essa urgência, essa satisfação imediata, né? Da urgência, para apresentar o evangelho para as crianças. Então, eu queria só corrigir, né, da aula passada, relacionada à aula passada, esse slide que eu acabei não colocando para vocês. Então, aí estão as 5 palavras das letras A relacionado ao amor, a letra E, esperança, I de investimento, O de oração e U de urgência. Tá bom? Então, agora tá o A, E, I, O, U da alfabetização no ministério e tá completo, tá certo? Então, por isso, a gente precisa se preocupar com orar cedo, ler a Bíblia cedo, evangelizar cedo, se importar com o reino cedo, antes que seja tarde. A gente precisa voltar ao primeiro amor. Tá bom, pessoal? Então, só para corrigir a minha falha da aula anterior. Vamos então entrar no assunto aqui dessa segunda aula. Nessa segunda aula, então, a gente vai tratar sobre a importância do evangelismo de crianças.
Lucas 18, o versículo 16, fala assim: Mas Jesus, chamando-as para si, melhor dizendo, disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Esse versículo, ele é meio que um versículo-chave, que se usa muito quando se fala do evangelismo de crianças. Mateus 18 também tem um texto muito importante, 18, de 1 ao 6. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos ensina muitas lições dentro desses versículos, de como é o olhar de Jesus por uma criança, né? Então, a gente vai discorrer um pouco desse assunto hoje. Para os alunos que fizeram o prático lá e eu esqueci o local, Benevides, acho que é o pessoal que é daí de Belém, pode me ajudar, Pastor Márcio, como é o nome lá no sítio, né, da IBMA, mas é Benevides, acho que fica, né? Boa noite, professor. Benfica, isso. Fica, isso. Os que estiveram com a gente lá já passaram uma parte dessa apostila. Então, para vocês que estiveram lá, não vai ser assim tudo novidade. Claro que eu pesquisei muito, acrescentei mais coisas, busquei mais assuntos que dava para colocar aqui, porque lá foi muito corrido, então a gente só deu uma primeira introdução, né? Então, o que deu para a gente passar lá, a gente passou, mas daí agora a gente vai conseguir, como a gente tem mais 3 aulas, a gente vai conseguir terminar a apostila, tá certo? Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Então, Mateus 18, de 1 ao 6, diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Esse texto tem muita lição para ensinar para a gente, tá, pessoal? Antes de entrar, então, no assunto, eu quero já deixar a tarefa desse módulo para vocês. Eu vou passar depois para vocês o link de 2 vídeos que eu quero que vocês assistam. Dois vídeos, assim, tem muito material, tá, gente? Mas, assim, 2 que eu acho imprescindíveis. Um vídeo sobre oração, que o pastor Hernani Santos prega. Esse vídeo, para mim, ele foi um divisor de águas nessa questão da oração. Esse vídeo me despertou para a oração. Até esses dias eu assisti novamente. É um pastor que bate muito nessa tecla, gente, porque orar não é fácil. Eu acho que todos vocês concordam comigo. Orar não é uma coisa fácil. A gente precisa renunciar a muita coisa, a gente precisa, mas é necessário, é urgente, é algo que a gente não pode ficar sem. Então, eu perdi muito tempo na minha vida orando menos. E agora eu vejo que é mais do que urgente, a gente precisa se vestir, se revestir, orar muito, buscar muito a Deus, porque os tempos são maus, são negros, o céu sobre nós está ficando cada vez mais cinzento, né? Então, a gente precisa despertar para esse assunto. E eu vou deixar, então, esses 2 vídeos para vocês assistirem, também o da inclusão das crianças especiais na evangelização, com a irmã Lídia Costa, uma querida, uma fofa, essa missionária, ela é uma senhora de idade já, mas ela tem muito conhecimento para passar para a gente, nessa questão de também incluir as crianças especiais,
porque é uma coisa assim que é pouco falado, é pouco difundido no meio cristão, no meio evangélico. Então, é um assunto que eu quero que vocês assistam, e depois vocês vão comentar, vocês vão me passar o que vocês entenderam, o que vocês conseguiram tirar de essência, o que vocês conseguiram tirar de lição dos dois vídeos. Um é uma pregação e o outro é uma live, uma entrevista que ela dá. Então, são dois assuntos que eu achei, assim, pertinentes, muito, muito precisos para o nosso assunto que envolve evangelismo de crianças, que a gente não pode pensar em fazer sem ter o alimento nosso, que é o nosso devocional diário, que é a leitura da Bíblia e a oração. Parece uma coisa tão simples, é uma tecla tão batida, se fala muito, mas exercitar é uma tarefa bem árdua, porque exige muita renúncia. E esse da inclusão de crianças, então vocês vão amar, gente. Eu sou apaixonada de ver, eu já vi outros vídeos dela, e é fantástico, assim, o conhecimento que ela tem. Então, há muitos anos, ela trabalha já com inclusão de crianças especiais no evangelismo. É fantástico, assim, eu fico encantada ao ver ela ministrar, né? Vamos, então, para o nosso assunto de hoje, por que devemos evangelizar crianças? John Bunyan e Dwight L. Moody são dois grandes evangelistas, não sei se vocês lembram. John Bunyan é o do O Peregrino, né, o livro Peregrino, tem muita peça por aí, né, até filmes, já vi desenhos, né, de John Bunyan no título O Peregrino, né, e Dwight L. Moody era o avivalista da Rua Azusa. Então, os dois, eles tinham essa mesma linha de pensamento. Vejam só, se eu pudesse iniciar meu ministério, tudo de novo, iria me dedicar completamente ao evangelismo de crianças. Eles tinham um entendimento gigantesco da questão do evangelismo de crianças, porque ali é o começo de tudo, é a essência de tudo, tá no coração de uma criança. Então, vai ser todo um complemento que ela vai receber enquanto ela cresce, enquanto ela se desenvolve. E eles tinham esse entendimento que quanto mais cedo inserirmos as verdades sagradas no coração de uma criança, mais fácil nós a ganharemos para Jesus. Que nem a gente falou na aula passada. O coração da criança, ele vai ser de quem chegar primeiro, né? Então, eles tinham esse entendimento. Pessoas de séculos passados, eles tinham entendimento de que a criança, sim, ela precisava da prioridade na evangelização. Não que os outros não devam ter, não. Tudo é válido no reino de Deus, mas o foco deveria ser na criança. Porque se você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira para Cristo, né? E quanto mais tarde a pessoa vem a conhecer o evangelho e aceita Cristo, olha quanto estrago Satanás já fez na vida da pessoa. Então, quanto antes, melhor. Eu acho incrível a linha de pensamento deles e a gente se identifica quando a gente está inserido nesse mundo, nesse ministério, né? A gente se identifica com pessoas tão nobres como eles, né? Que fizeram história nos avivamentos passados, né? E aí eu pergunto para vocês, o que é evangelismo? Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, os que podem abrir o microfone e falar para a gente o que vocês entendem por evangelismo, tá, gente? Eu gostaria de saber. Vamos começar aqui pelo pastor Madison, pode ser? O que você entende por evangelismo? Pastor Madison, está na sala? Só um minutinho. Professora, pois é, existe muitos métodos, né, e maneira de evangelismo, né? A gente está agora aqui tem uma cidadezinha pequena aqui na região nordeste do estado do Pará, e assim, a gente agora aqui, nós estamos 6 meses, é um trabalho até então que infelizmente estava de portas fechadas, né?
A IBMA nessa cidade, ela tinha os seus 15 anos já de existência aqui na cidade, uma linda história, mas que infelizmente, no seu finalzinho, ela veio realmente aqui padecer. E a gente fomos desafiados em Cristo, né, para estarmos aqui nesse trabalho, uma cidadezinha pequena, de seus 14 a 15 mil habitantes, porque a gente observa que é uma cidade predominantemente católica, né, e não só católico, mas alguns extremistas, né, ao ponto de, por exemplo, aquela situação, olha, só a nossa que é certa, né, e realmente eles dominam aqui no município, inclusive a atual gestora do município, prefeita, é uma pessoa católica. Então aqui a voz aqui realmente maciça é do catolicismo, né? E assim, e aí a gente precisa, né, ter, né, essa graça de Cristo para levarmos o amor dele, né, em meio a tudo isso. Já chegou a situação para nós de um jovem que começou a frequentar conosco os nossos cultos aqui. E um dado momento ele estava vindo para a igreja e aí encontrou com a tia dele, que por sinal uma católica, né? E ela disse: Olha, para onde tu vai? Aí disse: Ah, tia, eu vou ali na igreja. Que igreja? Tua igreja não é essa, é outra, né? Então, assim, e aí a gente lida com tudo isso, né? E por amor de Cristo, com a graça de Cristo, a gente vai, né, usando, né, de maneiras, né, para que a gente possa chegar até eles. Por exemplo, quando nós chegamos aqui há 6 meses atrás, o prédio estava uma situação deteriorada, estava muito sujo, muito mato, o prédio abandonado, muitas coisas foram, o vândalo levaram da igreja e tudo mais. E aí foi preciso entrar com pinturas, né, pintar roçagem. E em um dado momento, próximo da igreja, existem muitas pessoas, né, e muitas delas católicas. E aí a gente compra aqueles galões de tinta, né, aqueles baldes de plástico. E aqui próximo tem uma família que, por sinal, muito católica, mas usa muito porque eles criam muito porcos aqui também. Porcos, né, e carneiros, animais. Então eles usam muito esses tipos de balde para botar ração, né, água e tudo mais. E aí, em um dado momento, né, um desses senhores, ele falou para a filha dele, que frequenta conosco lá os nossos cultos, que ele queria que ao término do, da pintura que eu viesse vender esses baldes para ele, porque esses baldes aqui a gente revende ele, né? Pois tá de seco, eles são revendidos, valor de 20, R$ 25. E aí eu vi uma maneira, né? Eu não vou vender para ele, eu vou dar para ele esses baldes. Então, dessa maneira, né, a gente vai levando o amor de Cristo, vai se havendo oportunidade, né, de evangelismo, né? Não simplesmente, eu já vi um caso também aqui no Marajó, no arquipélago do Marajó. Nós temos uma outra congregação no município também aqui, aonde uma missionária tem um filho que faz um trabalho no Marajó, e aí ele contando que a primeira coisa que, quando eles vão até essas pessoas, justamente, eles nem levam Bíblia. Isso aqui, região norte, estado do Pará, né, arquipélago do Marajó. Simplesmente eles vão começar com uma conversa, né, com amizade, né, de uma forma ali em Cristo, né, sábia, sutil, e aí vai devagarzinho levando, né, evangelizando ele, levando a palavra de Deus para ele. Então, assim, a gente também vai nessa pegada, né, em Cristo, não é de goela abaixo, né? Não é senta aqui e abre a tua boca, deixa eu colocar aí dentro. Não é dessa maneira, né, que a gente vai evangelizando as pessoas. Então, existem muitos métodos, muitas maneiras, e a gente aqui nessa cidade está sendo para nós um desafio, mas também uma linda oportunidade, né, um lindo aprendizado para nossas vidas ministeriais. E a gente, aos pouquinhos, né, dado o momento, esse senhor, quando acabou o trabalho aqui da pintura, eu dei para ele ficou muito agradecido, e ele me chamou para almoçar na casa dele. Família muito grande, né?
Quando os irmãos da igreja souberam que eu tinha almoçado com eles, ficaram espantados, porque até então eles não gostam de crentes, né? Então, esses são frutos, né, de um evangelismo, né, sábio, inteligente, né, simples, né, pela graça e o amor de Deus, né? Entendi, pastor. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, para você, seria levar o amor de Cristo de forma gradual, né? A Elisângela, ela falou antes que ela não pode abrir o microfone para falar, mas se ela quiser escrever, também está valendo, tá, Elisângela? Aí eu queria ver também a Sara, a Raula Sara Tames Garcês, se ela quiser falar, e o Marcelo depois, pode ser? O que que você entende por evangelismo? Como que você definiria o evangelismo? Sim, boa noite. Bom, Boa para mim é noite. curto, né? Para mim, evangelismo, né? É evangelizar as pessoas que não conhecem Jesus. Eu tenho sempre essa imagem que evangelismo é sair na rua e é isso, evangelizar quem não conhece Deus, né? Ou Jesus. É isso para mim. Oi, Perfeito. Muito boa obrigada. tarde. Nada. Tá me Perfeito. ouvindo? Sim, pode falar. Eu entendo como evangelismo, né, a gente ir de várias formas, né, seja cultural, transcultural, na sua rua, levar o amor de Cristo, seja por palavras, ações e reações, né, que às vezes as nossas reações falam muito mais que a gente tentar falar uma palavra, né. Então eu entendo que o evangelismo é a gente levar o amor de Cristo aos nossos próximos, né? E começar o nosso próximo é o nosso vizinho, a pessoa mais próxima, que não adianta, você, como uma vez escutei uma frase, você não vai fazer fora, né, missão lá na África, o que você não faz aqui, né? Você vai só fazer, replicar o que você já faz na sua cidade. Então, eu entendo que Deus te usa primeiro aqui, né, te forja no seu país e depois ele te envia com maturidade e mais autoridade. Graças a paz, pessoal. Boa noite, tudo bem? Então, Já foi falado bastante coisa aqui sobre o que é evangelismo, e isso tudo está super correto. Eu acho que a gente pode fazer uma definição aí mais, não digo teológica, mas de significado, né? Eu acredito que o evangelismo é um conjunto de práticas, de ações, de dinâmicas, né? De forma lúdica, didática, seja o que for, você vai criar um caminho para que o evangelho, em primeiro lugar, o plano da salvação, a mensagem de arrependimento, de necessidade de salvação, a realidade da vida eterna, o conceito básico, né, da salvação em Cristo, que é a principal mensagem, ela deve ser apresentada de forma compreensível para as pessoas. Então, o evangelismo é pegar a palavra de Deus e criar um caminho, seja na rua, seja dentro da igreja, seja num colégio, seja numa praça, seja numa outra nação, né, onde a gente estiver, criar um caminho para que a palavra que Cristo deixou e que ele comissionou para os discípulos seja compreendida pelas pessoas, né? Eu acho que, de certa forma, evangelismo é isso aí. Perfeito, pessoal. Então, é muito bom ouvir a colocação de cada um, o que cada um pensa, né? E tudo isso que vocês falaram, cada um fala uma parte, mas, resumindo, é exatamente isso que vocês falaram, gente, é proclamar as boas novas de salvação, apresentar o reino de Deus e também a ira vindoura para a humanidade perdida, visando a eternidade. Então, a gente precisa, sim, apresentar o evangelho, mas também apresentar a consequência delas não aceitarem o evangelho. Por isso que eu gosto muito do livro Sem Palavras, a gente usa muito ele para evangelismo, porque ele é essa mensagem completa, ele abrange, ele te leva para o céu, mas ele também mostra o inferno que espera a pessoa que rejeitar a salvação, que rejeitar o perdão, né? Então, perfeito, resumindo,
tudo isso que vocês falaram. E essa ordem, ela foi dada por Cristo. Em Marcos está bem claro: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos deixar ninguém de fora. Ninguém fica fora dessa ira vindoura de Deus, caso a pessoa rejeite a salvação, né? Então, Deus, a Bíblia fala que todos pecaram. Deus não faz acepção de pessoas, nem para o amor, nem para o juízo. Todos estão inclusos. E vamos falar, então, do Evangelho. O Evangelho que nós apresentamos. Vamos olhar para nós e para o Evangelho que estamos pregando hoje. O Evangelho, ele é cristocêntrico ou egocêntrico? Alguém sabe me dizer o que é cristocêntrico? Egocêntrico a gente sabe, né? Cristocêntrico. Cristocêntrico quer dizer Cristo é o centro, né? Isso, perfeito, pastor Matos. É quando Cristo é o centro dessa mensagem. O egocêntrico é quando, hoje em dia, a gente vê essas igrejas neopentecostais, muitas delas, elas têm esse evangelho egocêntrico, muito voltado para o ego. O tal do evangelho dos fariseus aí, que está na polêmica atual, nas mídias agora, ele combate, de certa forma, esse evangelho egocêntrico, onde cantamos para nós mesmos, fazemos cultos para nós mesmos. Não, não é isso que é evangelho. Evangelho é quando Cristo é o centro do assunto, da causa, né? Eu quero falar um pouco para vocês sobre Jonathan Edwards. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar sobre esse avivalista dos anos 1734, mais precisamente entre 34 e 35, ali foi o boom do avivamento que esse Jonathan Edwards promoveu, na cidade de Massachusetts. Ele era um menino, ele era neto de pastor, filho de pastor, ele também foi para um seminário, se preparou para ser pastor também da igreja que o pai dele fora, né? E ele era um menino que a brincadeira dele, ele tinha uma casa na árvore, ele era conhecido pelos amiguinhos dele como o menino da casa da árvore. Ele tinha uma casa na árvore, no quintal de casa, e sabe qual que era a brincadeira principal dele, a que ele mais gostava? Era orar. Ele amava estar em oração com Deus. Talvez não pelo gostar de orar, mas pelo ver a necessidade de orar. O Jonathan Edwards, ele não se considerava um bom orador. Ele era uma pessoa, assim, que ele era bem realista consigo mesmo, ele tinha uma certa dificuldade em ser um bom orador. Por isso, ele lia os sermões dele. Na maioria das vezes, eles eram lidos. E ele falava muito contra na época dele, o evangelho puro, verdadeiro, ele estava meio que se perdendo, as verdades sagradas, elas estavam se diluindo um pouco, e estava começando a se dar um jeitinho em todas as situações, sabe? Então, ele via que a seriedade da santidade de Deus já não era mais tão apresentada como era quando ele, em tempos anteriores, quando o seu avô era pastor. Então, no tempo do seu pai, e quando foi a transição para ele cuidar da igreja, ele viu isso se diluindo, essa santidade, essa seriedade do evangelho indo embora. Então, ele viu até não sei se foi o seu pai ou alguém dali da igreja, que criaram, então, a aliança do meio termo para poder ajudar as pessoas mimizentas da época com um amor, muito cuidado, muito cuidadinho com o pecadinho das pessoas. Então, ele criou uma ira, pelo que eles chamaram de aliança do meio termo, ele criou uma ira muito grande. E quando ele, então, tomou a frente da igreja, ele começou a pregar com muita veemência, e ele apresentava muito mais o inferno do que o céu para as pessoas. Ele era tão incisivo no seu evangelismo, que conta-se que as pessoas da igreja, elas se agarravam nos bancos,
algumas nas colunas das igrejas, do pavor que elas sentiam do inferno, da forma que ele enfatizava. Ele dizia, gente, precisamos nos arrepender porque nós somos maus, nós não somos bons. E realmente, a gente não é bom, a gente é mau, a gente é pecador. Eu quero dar espaço para o Marcelo, que ele quer falar aqui. Eu só queria enfatizar que o assunto que a Maria está falando agora, da maneira incisiva como o Jonathan Edwards pregava, sobre essas palavras aí, elas são oriundas da mensagem, uma das mensagens mais conhecidas dele, né? Que é os pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? Nessa pregação aí, é que as pessoas se agarravam nos bancos e rangiam os dentes, de tão incisivo e forte que era a mensagem do Edwards. Perfeito. Eu até nem lembrava do nome do sermão, mas é muito bom lembrar, porque ele é muito difundido, assim, quando se fala de avivamento, fala-se muito desse sermão dele, né? Então, ele fazia as pessoas sentirem a sua miséria. Ele fazia as pessoas entenderem que elas precisavam se arrepender. E o clímax do evangelho, eu gosto sempre de lembrar, é quando nós promovemos um encontro de grandes pecadores com um grande salvador. Seria o homem e Cristo. Sempre a cruz, ela tem que estar em evidência. O homem precisa encontrar Cristo, senão ele não entendeu o evangelho. O evangelho da cruz é o que salva, quando nós nos encontramos com ele. Então, Edwards, ele tinha essa sede de Deus, ele tinha essa vontade de incutir na mente das pessoas que elas precisavam se arrepender. E quando eu estava vendo sobre o tema de Jonathan Edwards, eu me lembrei, uma vez eu li um artigo sobre ovelhas, como elas se comportam, como elas vivem, como, né? Então, a ovelha em si, as pessoas acham, às vezes, que Jesus chamando a gente de ovelha, né, na Bíblia ali, quando a Bíblia se refere a nós como ovelha, ela não está elogiando a gente, pessoal. A ovelha, ela está sendo chamada de um animal tolinho, que não sabe se manter sozinho na natureza. Ela precisa de um cuidador. Então, quando Deus, ele nos trata como ovelhas, né, Jesus sendo o bom pastor, e nós as ovelhas, é porque nós não conseguimos nos manter nessa vida sem ele. A gente precisa do bom pastor. Né? E se nós não quisermos o bom pastor, podemos cair nas mãos de um mau pastor, que é Satanás. Né? Então, nós precisamos, sim, desse cuidador, que vai cuidar da gente, que vai guiar a gente, que vai ter todos os cuidados ali também na tosquia, na hora certa, né? Ele vai ter todo um zelo para que essa ovelha esteja protegida dentro do aprisco. Então, falando dessa questão de pessoas arrependidas, eu me lembrei do artigo que eu li sobre as ovelhas. Não sei se vocês viram, teve um tempo atrás, eu vi uma reportagem que falava de uma ovelha que havia se desgarrado do rebanho, e ela foi encontrada tempos depois. Nossa, gente, era um monte de pelo, quase não encontraram o rosto daquela ovelha. A carinha dela estava toda tampada, foi terrível, assim, a situação dela. Claro, depois que encontraram ela, trataram bem ela e cuidaram bem dela, mas ali a gente vê a situação que fica uma ovelha quando ela não tem um pastor para cuidar. E a gente é essa ovelha. Jesus é o bom pastor, mas a gente precisa ficar bem pertinho dele, senão vai dar B.O. E o Edwards também, ele gostava muito da verdade que ofende. Porque assim, gente, quando a gente ouve uma verdade, porque assim, a gente gosta muito de achar que a gente está certo em tudo que a gente pensa, em todos os conceitos que a gente já formou, mas às vezes a gente se depara com uma verdade, principalmente as verdades da Bíblia, ela ofende a gente num primeiro momento. Num primeiro momento, assim, a gente se olha naquele espelho, meu Deus, que horror, eu sou assim, dá um baque, mas a gente precisa desse choque de realidade para a gente entender que a gente precisa, sim, voltar
aos princípios do Evangelho. Que todo dia nós precisamos nos arrepender, estar em comunhão com Deus. Sempre tem algo, sempre tem uma aresta para consertar, né? Então, o Jonathan Edwards, ele era esse cara. Ele mostrava o céu, mas ele também mostrava o inferno. Mostrava os deleites, mas também os terrores. Ele não media palavras. Ele era uma pessoa, assim, que ele preparou o caminho para o próximo avivalista que veio depois, acho que era George Whitefield, alguma coisa assim, era um outro avivalista, então, que veio posteriormente para aquela igreja onde ele estava, porque ele ficou pouco tempo, tá, gente? Ele só meio que veio para limpar o grosso, assim, e depois houve um grande avivamento, que daí levou muitos anos ali, o avivamento do próximo avivalista, para quem ele preparou esse caminho. E outro grande avivalista que eu gosto de sempre lembrar é Charles Spurgeon. No livro Pescadores de Crianças, ele trabalha os 3 R's, que também é a mesma mensagem, né? Só que com uma sequência. Ele fala da ruína do homem, ele usava muito isso, a redenção e a regeneração. Então, ele trabalhava muito a questão de Isaías 45, 22, né, que era para olhar para Cristo, para daí entender a salvação, né? Olhai para mim, para que vocês sejam salvos. Então, ali ele trabalhava todo esse tema, desde a queda até a restauração do ser humano, voltando-se para Cristo. Eu gosto muito desses 2 grandes avivalistas, que eles têm, sabe, a gente tem um link, assim, com eles, porque eu acho que a gente precisa ouvir verdades que não nos bajulem, porque a bajulação, ela é prejudicial. Então, a gente sempre deve prestar atenção. Eu não estou dizendo que todo mundo que critica a gente está certo, mas, às vezes, alguém que está nos criticando, ou difamando, ou falando algo de ruim sobre a gente, sempre é bom a gente dar uma analisada. Será que ela não está falando a verdade? Vai que realmente isso é verdade sobre mim, e eu não consigo me enxergar, porque não é fácil a gente enxergar o erro da gente, a derrota da gente, a queda da gente, o pecado da gente. Então, é bom a gente sempre ouvir esses avivalistas, porque eles nunca saíam da base, eles ficavam sempre na base, que tudo parte de um arrependimento, tudo parte de uma conversão sincera. E eu trouxe também a pesquisa sobre o período em que, da idade, né, o período a faixa etária, melhor dizendo, em que a maioria das pessoas se convertem. A pesquisa do Instituto Moody, nos Estados Unidos, ela mostra esses percentuais aqui. 1% se convertem antes dos 4 anos, 4% após os 30 anos de idade, 15% dos 16 aos 30, e 80% dos 4 aos 15 anos. Então, é um percentual bem alto. Se a gente olhar de 4 a 30 anos, é a maioria, gente. A maioria que se converte é nessa faixa etária. Então, olha só, dos 4 aos 15 é 80%, é muito grande a chance de uma criança se converter quando ela é evangelizada cedo, né? E também tem a pesquisa da APEC, que é daqui do Brasil, essa organização. Eles já são mais ousados, hoje em dia já tem muita pesquisa, muito mais aprimorada, né? Então, eles já conseguiram detectar 1% de 0 a 4 anos. Tem muita criança que, nesse período, confessa a sua fé e nunca mais se desvia do caminho. 4% depois dos 30, tem 10% dos 15 aos 30 anos de idade, 35% entre 10 e 15, e 50% entre 4 e 10 anos. Veja, isso tudo está confirmando o que John Bunyan e Dwight L. Moody falavam. Se eles pudessem voltar no tempo, evangelizariam as crianças em tempo integral, porque vale a pena. A colheita nem sempre é imediata, né? Mas é nesse período que as crianças
mais facilmente aceitam a Cristo. E agora vamos, então, entrar na apostila propriamente dita. O primeiro ponto que a gente vai analisar são observações importantes sobre o relacionamento de Jesus Cristo com as crianças. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: a quem Jesus realmente estava se referindo sobre as crianças? Quando ele falava, seria os cordeirinhos que a gente falou da aula passada? Os neófitos? Ou seria as crianças de menor idade? Talvez sejam as duas, mas elas merecem sim, elas devem sim ser alvo da nossa intenção de evangelismo e de cuidado pastoral. Outro ponto, os valores do céu não são iguais aos terrenos. Eles estavam ali disputando entre si, se comparando entre si, quem seria o maior, quem seria o menor. Diante de Deus, não existe o mais santo, o mais pecador, o menos pecador. A Bíblia diz que todos pecaram, estamos todos afastados da glória de Deus. Todos nós merecemos o juízo de Deus, que nós caímos na queda de Adão, todos nós caímos junto. Então, não tem um ser humano que não seja pecador. A diferença está no que peca menos, mas não que ele não peque. Entende? Então, quanto mais perto você está de Cristo, menos você peca, mais peca. Entende? E outra questão que nós temos que observar no relacionamento de Cristo com as crianças é que Jesus sempre chamou elas para o centro. Ele colocou elas no centro. Aquilo ali, gente, colocar as crianças no centro da roda, para então ensinar para os que estavam ali interrogando ele, não foi só uma questão geográfica. Ele quis ensinar uma questão espiritual também. Vocês devem observar a criança, né? Então, por isso que ele fala lá no texto, para a gente se tornar como uma criança. E nesse tornar-se como uma criança, eu gosto de apontar esses dois itenzinhos. A prontidão para receber o reino é uma lição de conversão genuína. Jesus responde isso com a ilustração, né? Ele sempre estava ilustrando, sempre mostrando figuradamente para que eles entendessem. Jesus, ele era o mestre em parábolas, então ele fazia de tudo para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. O reino de Deus é como? Se vocês não fizerem isso, se vocês não se tornarem como uma criança. Jesus sempre estava ilustrando, então ele ilustrou nesse texto, mostrando que a criança, ela está pronta, ela é para agora. Jesus, te aceito agorinha, não vou deixar para depois. E a outra questão também que Jesus quis ensinar é a humildade da criança. Existe a humildade e a falsa humildade. Eu vou explicar para vocês a diferença. A humildade, ela é despretensiosa de conquistas, de glórias próprias, de vantagens. A humildade, ela não tem pretensão de estar acima de ninguém, ela é modesta. A bandeira da humildade é a modéstia. Já a falsa humildade é aparentemente como se fosse uma humildade, mas sempre tem o euzinho lá no meio. Então, quando a pessoa ela apresenta uma falsa humildade, ela fala mais de si do que dos outros, ou do que de Cristo. Então, quando você vê uma pessoa humilde, ela tem uma luz diferente. Eu vou contar para vocês um exemplo, eu vou falar porque ele não faz parte da aula, senão na frente dele eu não falaria isso, para não deixá-lo constrangido, mas nós conhecemos um irmão aqui da nossa cidade, um irmão que ele até ajuda a gente com os docinhos das crianças, quando a gente vai fazer evangelismo, a gente sempre leva um docinho, algo assim. Até esses dias nós estávamos conversando, eu com o Marcelo, eu disse para ele, nossa, Marcelo, quando eu olho para esse irmão, eu vejo uma luz tão linda, um brilho tão lindo no rosto dele, sabe, gente, parece assim que
ele exala pelos poros, assim, aquela alegria de ter encontrado Cristo. E nas atitudes dele, na forma como ele trata as pessoas, a gente observa, ele quer sempre, ele está querendo sempre o bem dos outros. Tem hora assim que eu olho para ele assim, eu me pergunto, ele nunca quer nada para ele, sabe? Eu não vejo ele pretendendo nada para si, tipo assim, eu tenho que comer, o que vestir, eu estou tão contente. O importante é o céu, o importante é Jesus, o importante é eu poder fazer o bem para o meu próximo, tipo assim, ele tem certeza do bem que ele está emitindo, que isso ele vai colher. Então, a gente vê, assim, uma humildade que não ele não tem uma pretensão para ele. Eu vejo ele, assim, como um exemplo, sabe? Eu vejo o próprio Cristo, assim, agindo no coração dele, através dele, ele tem atitudes que, assim, chega a rasgar a gente, sabe? Quando a gente olha, assim, para ele, diz, puxa vida, como seria legal se eu conseguisse ser assim? Não tem aquelas pessoas que você só olha assim, se dá vontade de copiar? Mas a gente, claro, a gente não deve ficar imitando os outros, isso tem que ser autêntico nosso, mas dá vontade assim de dizer, Jesus, poxa, um pouquinho disso aí para mim, sabe? Eu acho lindo, lindo, lindo a maneira de ele se portar, de ele falar com a gente, o cuidadinho que ele tem nas palavras que ele vai colocar, sabe? Então, essa humildade, Cristo, ele enxergou isso nas crianças. Salvo, porque tem também a questão da criança que está sendo manipulada, tá, gente? Que às vezes tem pais, tem adultos que estão por trás, tios, ou sei lá, alguém próximo dela, que pode estar manipulando ela. E também isso são traços visíveis que a gente enxerga quando a criança está sendo manipulada, tá, gente? Outra questão é a inclusão. Jesus incluiu as crianças. O reino de Deus, ele não deixa ninguém de fora, ninguém fica de fora. No reino de Deus, Jesus também trouxe a responsabilidade da prática cristã, lá em Mateus 18:6, Jesus quis dizer que a gente também tem uma responsabilidade, que a gente não deve escandalizar nenhum só destes pequeninos. A nossa conduta, nós já cristãos de mais tempo, nós temos uma responsabilidade na nossa conduta, na nossa prática cristã, com ele, tanto com os neófitos, quanto com as crianças. Nós não podemos servir de tropeço para elas, né? Tem uma sentença ali, é melhor se amarrasse uma pedra de moinha lá e se lançasse no fundo do mar. É uma sentença que Deus dá, mostrando a seriedade dessa responsabilidade da prática cristã. E também eu vejo nesse texto que Jesus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém que fica fora do reino de Deus, tanto do céu da salvação, ele quer que todos se salvem, sim, mas também ninguém vai ficar de fora do juízo. E aí, a gente entra no 7º ponto aqui, que eu enxergo aí também os bebês. Os bebês estão incluídos no reino de Deus e também no juízo. Claro, nós vamos ver isso com um pouquinho mais de profundidade, porque o bebê tem a fase que ele ainda não entende. Mas, mesmo assim, ele peca. Alguém de vocês quer arriscar e falar o que você entende por pecado de bebês? Porque todos pecaram. A Bíblia diz que nós já nascemos pecando, né? Alguém gostaria de falar? Não? Então, eu vou falar para vocês. Alguém manifestou? Eles? Não, né? O bebê, olha a fotinho ali do bebê. Tão bonitinho, né? Parece um anjinho, né? Mas não é. Ele é só um bebê. Muito bonitinho, mas ele é um bebê. Um ser humano que já nasceu pecador. Muito lindo, muito fofo, mas dentro do coraçãozinho dele pulsa o pecado. Ele peca sim. Quando que ele peca? Quando a mamãe diz, ela tenta ali, claro, dentro da sua maneira, ela tenta instruir a criança. O bebê é recém-nascido, a cada 3 horas, só um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas vamos supor, o bebê recém-nascido, a mãe,
ela quer ensinar uma disciplina para o bebê, que a cada 3 horas ele vai mamar. E a cada X horas ele vai dormir. E aí, ele faz birra antes de completar as 3 horas, tipo 2 horas. Nas 2 horas ele já começa a fazer uma manha. E mãe sabe quando o bebê está fazendo manha. Mãe sente, isso é uma ligação sanguínea, coisa divina. Deus põe no sentimento da mãe, ela sabe direitinho que não é fome, que aquilo é manha. Quando ele está fazendo manha, ele está pecando. Quando ele está fazendo pirraça, entende? Então, quando a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele não colocou entre parênteses, exceto os bebês. Tem o tempo do despertar da consciência, e sim, psicologia, quem é psicólogo pode explicar isso melhor, claro, mas tem o tempo em que eles despertam essa mente e eles passam a entender o que é certo e o que é errado. Aí, nós já temos que estar lá com a palavra de Deus inserida no subconsciente da criança, para que aquilo, quando ele entender, aquilo já venha reverberar e ele já venha a entender que ele é um pecador, que ele precisa, assim, reconhecer a sua falha. Gente, se vocês quiserem, vocês estiverem envolvidos com uma criança, e vocês estiverem apresentando o evangelho para elas, vá perguntando, tipo uma criança de 6, 7 anos, ela começa a entender já o que é certo, o que é errado. Mas se você disser para ela, você é pecador, é muito difícil para ela aceitar que ela é uma pecadora. É muito raro você ver uma criança que voluntariamente diz, sim, eu pequei. Ela tem uma luta interior, porque isso ainda não está claro na mente dela. Para mim, o despertar veio entre os 9 e 11 anos. Eu me lembro nitidamente quando, tipo, lá pelos 10 para os 11 anos, aí eu me entendi como ser humano, como pessoa. Eu me beliscava e eu dizia, mãe, eu existo. O tio lá da igreja disse que o meu coração está sujo. Eu faço coisa feia, coisa errada. Eu ficava desesperada com a ideia de que para ir para o céu tinha que consertar o problema do pecado. Quando eu me deparei com aquilo, a minha mãe teve um dia até que ela me repreendeu. Para com essa bobeira, porque eu estava desesperada, beliscava em mim assim, eu dizia, mãe, e agora? E se Jesus voltar e o meu coração estiver sujo? Eu tinha um desespero dentro de mim, porque essa realidade, a ficha caiu, sabe? Eu não lembro assim nitidamente, mas era entre 10 e 11 anos ali, que aquilo me veio, sabe? Tão real, tão vivo, tão nítido, nunca mais saiu da minha cabeça, sabe? Então, os bebês, sim, também pecam. Então, temos esse tempo desde bebê. Por isso eu mostrei aquele vídeo para vocês na aula passada, do paizinho lendo as Sagradas Escrituras para o bebê, sabe? Aquilo ali, gente, aquilo é uma coisa assim, vai gerar uma esfera espiritual, vai só somar para o reino de Deus, o que aquele pai está fazendo pela criança, tá bom? E também no Marcos 16, 15, versículo diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus não faz acepção, Deus não exclui ninguém, todos estão incluídos sim, e precisam ser alcançados por essa ministração, por essa pregação do evangelho. E uma coisa que eu acho interessante, gente, falando da evangelização de bebês, igrejas que já hoje em dia, graças a Deus, tem muitas, estão despertando e estão colocando já berçários nas igrejas, e estão já partindo para o evangelismo dos bebês. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, e depois eu vou comentar ele com vocês, tá? Só um minutinho aqui, pessoal. Anos atrás, é uma parábola. Vocês conhecem?
Conhecem a parábola do bom samaritano? É. Jesus contou essa história há muito tempo atrás, mas ela é muito importante para as nossas vidas, é? Era uma vez uma ovelhinha muito danadinha que adorava brincar. Ela pulava. Bé. Bé. Ah, mas ela brincava muito. E a mamãe dela falava: ovelhinha, não vai muito longe, porque senão você pode se perder. Mas ela brincava por todos os lados e pulava as montanhas e brincava muito. Mas sabe o que aconteceu? Um dia ela estava brincando muito e rolando na grama, estava se divertindo. E ela caiu num buraco. Puf! Caiu no buraco. E sabe o que aconteceu? Ela não deu conta de sair, Amanda. Ela não conseguia sair. É. E ela ficou gritando lá de baixo: socorro! Socorro! Quem me ajuda? Estou precisando de ajuda. E ninguém escutava, Clara. Ah, coitadinha dessa ovelhinha. É, ela ficava gritando lá e pedindo socorro e ninguém aparecia. De tanto que ela gritava, sabe o que aconteceu? Apareceu um elefante bem danadinho e foi chegando bem perto. Pom, 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 pom. Quem é que está pedindo ajuda? Sou eu! Estou aqui no fundo desse buraco, por favor! Eu não vi cair bem lá no fundo, eu não consigo sair. Oh, mas o sol está tão quente, eu estou com tanto calor, eu não consigo te ajudar agora. Eu vou me refrescar primeiro, depois eu passo aqui. Tudo bem? Ah, por favor, me ajuda. Pessoal, o vídeo é longo, tá? Mas só para vocês terem uma noção sobre evangelismo de crianças. Mas eu tenho uma notícia bem ruim para dar para vocês sobre esse vídeo que vocês viram agora. Ele não é um evangelismo de crianças dentro de uma igreja. Ah, a palavra-chave, pessoal, é berçário, tá? Vamos usar berçário como a palavra-chave. Então, não é numa igreja. Pasmem vocês, é num centro espírita. Olha a técnica que essa professora estava usando. Quando eu vejo, gente, e na internet tem muito material que fala de evangelismo de bebês. Quase todos em centro espírita. Eu vi, acho que um ou dois materiais ali, alguma coisa assim, rasa, sobre evangelismo de crianças relacionados a nós, cristãos. E eles, os espíritas, estão, ó, muito, muito adiantados em relação a nós. Então, a gente precisa, despertar para essa realidade. Ela é urgente, porque é um tempo que se tem ali na igreja, que é pouco, não é muito tempo, é 1, 2 horas na semana, às vezes, eu não sei, cada igreja tem a sua programação, mas eles investem pesado, viu? Investem pesado para disseminar uma doutrina antibíblica. Eles, na verdade, não se consideram anticristãos. É que, sim, se você for ouvir testemunho de pessoas que eram espíritas, que se converteram, todas elas vão dizer a mesma coisa. A película que separa o espiritismo do cristianismo é uma película muito tênue. É uma coisa muito ínfima. Então, é difícil de diferenciar uma coisa da outra. São pouquíssimas coisas que são diferentes. Eles usam as parábolas de Jesus todinhas. Eles usam a própria Bíblia para disseminar.
meias verdades, vamos dizer assim, que são piores do que mentiras. Porque combater uma mentira é fácil, mas combater uma meia verdade é muito complicado, tá? Então, eu queria que vocês orassem para que Deus levante obreiros, professores, missionários com essa visão de evangelizar também os bebês, porque o mundo está aí com suas artimanhas, com as suas inovações, eles não perdem tempo, gente, eles vão para cima mesmo, tá? E eu tenho aqui 5 dicas rapidinho antes do intervalo para professores de berçário. A gente pode apontar o principal que a gente tem que ter para poder ter um trabalho eficaz no berçário é o amor verdadeiro pelas crianças. Pessoas que amam de verdade, que têm interesse, sim, em disseminar a verdade da palavra de Deus, né? Também pessoas que tenham discernimento no tratar, como tratá-las, e isso aqui também inclui as crianças que são especiais, né? Então, ter esse discernimento no trato é uma coisa fundamental também. Então, por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo da irmã Lídia Costa. O que ela vai falar ali, gente, é fantástico, tá? Eu vou passar o link para vocês depois. E também, a questão do berçário, a gente tem que observar que lá o ensino, ele é individual. Geralmente, pode ver, ali estava a mãe com o bebê no colo. Olha a técnica que eles usam, a mãe acompanhando o bebê. Isso eu acho que é importante, sabe? Os pais estarem acompanhando o que as crianças estão aprendendo, né? E os principais tópicos que precisam ser abordados para as crianças é Deus sendo amor, Deus criador e que Deus é bom. Para bebês, essa linguagem, ela precisa ser inserida no cérebro dela, porque o caráter de uma criança, ela se forma até os 5 anos, no mais tardar 6 anos de idade, até ali forma o caráter dela. Depois dessa idade, o que você inseriu até ali vai formar o caráter dela, entende? Então, quanto mais você inserir Deus amor, Deus criador, Deus bom dentro da mente dessa criança, melhor vão ser os frutos colhidos no futuro, tá? E também no Deus criador, eu coloquei aqui entre parênteses uma sigla TDI. Não sei se alguém já ouviu falar sobre TDI. Se vocês quiserem aprimorar melhor essa questão da criação, gente, isso aqui já é um assunto mais para adulto, mas para você ter mais certeza desse Deus criador, de como detalhes da criação, tudo isso vem para confrontar a teoria da evolução. Então, a TDI significa Teoria do Design Inteligente, são cientistas cristãos brasileiros, glória a Deus, são brasileiros, eles estão envolvidos na criação dessa teoria do design inteligente, que mostra que tem um criador por trás de toda a criação. Cientificamente comprovado, tá, gente? Não precisam mais da teoria de Darwin sair procurando ela perdida, que nunca vão achar que a gente encontrou, que é a teoria do design inteligente. É muito fascinante ouvir 2 cientistas, pelo menos 2 eu lembro que estão lá, talvez tenha mais, mas 2 grandes cientistas brasileiros cristãos, tá? E outra coisa que dá muito certo no evangelismo de bebês é música, trabalhar bastante a música, tá? No evangelismo de bebês. E eu acho que a gente vai fazer um intervalo agora, para daí entrar no segundo ponto da lição de hoje. Tá bom, pessoal? 10 minutinhos e a gente já volta.